graça e a paz de Jesus seja com todos. Os irmãos estão aí mesmo? A graça e a paz de Jesus seja com todos. Os irmãos sabem o que significa amém? Hã? E no hebraico? Talvez o ponto de interrogação que os irmãos tiveram aí, eu tive quando fiz um trabalho de evangelismo com os judeus, e o rabino virou para mim e perguntou: o que significa amém? Aí eu disse: assim seja, assim é. Ele falou: perfeito. E no hebraico? Aí eu fiz a mesma, eu nunca mais esqueci isso. E ele estava me explicando que a palavra amém na Bíblia, ela é uma sigla. Ela significa Deus Rei Fiel. Então, quando o judeu está dizendo amém, ele está dizendo Deus Rei Fiel. São 3 palavras ali. E ele disse: observa que o amém na Bíblia não é dito de qualquer maneira, porque o judeu sabe que ele está dizendo para Deus que ele é rei e ele é fiel naquilo que eu estou confirmando. Amém? Então não esqueça mais, assim seja, assim é, mas Deus Rei Fiel. Fazer uma rápida introdução, porque o assunto aqui eu falei para ele, pode ir até meia-noite. Eu prego ensinando, irmãos, minha área é ensino, sou professor de história, já fiz tantos cursos por aí sobre teologia, dou aula de teologia, segunda a sexta, já viajei aí quase todo o Brasil, no Japão, Argentina, Paraguai, mas não é para comprar muamba não, era para fazer o trabalho evangelístico lá. Era oficial da Marinha, dos Fuzileiros. Quando eu conheci o Wilson, eu estava na Marinha, deixei uma carreira militar para fazer trabalho missionário, já pastoreei, fui da igreja metodista, hoje pastor batista, não vou aqui contar minha história, que ela é longa, né? Tantas coisas que a gente passou junto de evangelismo. Ele falou do evangelismo no cemitério, pastor Luiz Ralph, ganhei ele para Jesus em 1975, na época daquela novela Escrava Isaura. Me lembro que eu levei ele, na época a gente era da igreja de Ministério de Madureira, do Paulo Leves Macalão, e o Luiz, sempre ali me perguntando tudo da Bíblia, e sempre ele fala isso: esse aqui é o meu discipulador que me ganhou para Jesus e tal. E graças a Deus, né, hoje a gente vê o ministério dele. Ele já pregou aqui, né? Então naquela época a gente tinha um grupo chamado Grupo Sião. Foi quando eu ouvia o bispo Wilson no programa. Agora eu lembrei, qual era aquele programa da 28? Avivamento Real. Aí tinha lá o Momento Novo, tinha lá o Anderson Freire, tinha lá, um dia a gente foi lá para tentar fazer uma programação lá no auditório da Boas Novas, chamado A Noite do Monte. E aí ele anunciou para a gente, aí a gente se conheceu, e aí a história, nós vamos ficar aqui até amanhã contando as histórias. E foi quando eu vi os filhos dele tudo pequenininho, como eu vi o Abel no berço ainda, e etc. E a gente louva a Deus, né? Porque graças a ele a gente está na casa do Senhor. E a gente precisa estar firme. Ontem eu estava dando um treinamento para um grupo de homens da Assembleia de Deus, diácono, presbítero, sobre colocando a mão no arado e não olhando para trás. Então ali a gente falou o que Jesus quis dizer com isso. E a proposta que o bispo falou para mim, nós falarmos sobre a volta de Jesus. Pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Você não responde. Se Jesus voltasse agora, você sobe? Você tem certeza? Ou você vai ficar? Então eu quero ler aqui, lá no Evangelho de João. Quem não trouxe a Bíblia, fica perto de um cristão. O cristão não dá com a Bíblia, o crente esquece muito. Eu falo isso para os meus alunos lá: não entra na minha sala sem Bíblia. João, o Evangelho de João, no capítulo 14. Quando Jesus está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Encontramos? Evangelho de João 14, de 1 a 3. Encontramos, irmãos? Amém? Só 3 encontraram. Eu comandei tropa, estou vendo que nem todo mundo falou. Encontramos? Mais ou menos, ainda ficou alguns de fora. Então vou ler, porque aqui a gente tem que ser rápido. Não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar. Só aqui eu teria 2 horas para explicar para vocês por que Jesus usou isso aqui, mas não vou entrar nesse assunto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui Jesus está mencionando o seu retorno. E praticamente, como eu falei, a gente prega ensinando, e eu vou tentar ser bem objetivo aqui, né, sobre a volta de Jesus. Eu fiz essa pergunta, se você está salvo, se Jesus voltasse hoje. Mas sabe o que a gente... Ontem eu estava num debate com esse grupo de obreiros, aí veio, né, pergunta da Bíblia, pré-milenismo, pós-milenismo, são essas concepções da visão da escatologia, e ali a gente estava conversando um pouco sobre isso, e eu amo ensinar, eu amo, já fiz vigília de ensino bíblico, e ninguém dormiu, né, de aprender a palavra de Deus, e infelizmente hoje nós estamos vivendo um povo que não tem estudado a Bíblia, não conhece a Bíblia. A internet hoje está sendo um perigo, é bom e é ruim, porque tem muita coisa ruim ali, e muita gente batendo palma de coisas que está fora da vontade de Deus. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Oséias está registrando isso quando Deus está falando, e Jesus fala: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. E Jesus está falando isso para aqueles que conheciam a Bíblia, eram os fariseus e saduceus. Então a gente precisa conhecer a Bíblia. Eu falei um dia desse para um grupo, quando Jesus fala, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está nesse próprio texto aqui. Jesus condicionou amar a Bíblia com amar a Ele. Aquele que tem, a palavra ter ali, aquele que conhece os meus mandamentos e o guarda, a palavra guardar ali é viver. Aquele que conhece a minha palavra e vive a minha palavra, esse me ama. Então, se você não ama a Bíblia, se você não anda conforme a Bíblia, Jesus está dizendo que você não o ama. Então você seria um mentiroso. Que as pessoas dizem: eu amo a Jesus. Leu a Bíblia hoje? Não deu tempo. Não ama não. Porque quem ama a Bíblia, ama Cristo. Quem ama Cristo, ama a Bíblia. Então a falta de conhecimento da Bíblia. E nós estamos falando aqui sobre a volta de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus ele veio primeiramente como Salvador. O encontro da salvação foi no Calvário. Ele voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. O encontro será onde? Nos ares. Zacarias 14, Apocalipse 19 diz que ele voltará na batalha do Armagedon para salvar o povo de Israel do anticristo. O seu encontro será no Monte das Oliveiras. Tem coisa na Bíblia, irmãos, quando eu dou aula, né? Eu mostro as curiosidades dentro do texto da Bíblia. Olha lá em Zacarias 14, que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Zacarias está profetizando a segunda vinda, arrebatamento da igreja. Segunda vinda é outra coisa, são eventos distintos. Não é? Porque Jesus veio, como eu disse, como Salvador para a humanidade, ele vem como rei para a igreja, e ele como o noivo, né? E agora ele vem depois como rei para o povo de Israel, porque ele tem que sentar no trono de Davi e cumprir as profecias que diz a respeito dele no Antigo Testamento. Por isso que lá em Atos 1, quando Jesus está subindo, os discípulos sabiam que Jesus era o Messias? Sim. Os discípulos sabiam que profecias estavam se cumprindo? Sim. E que Jesus, como Messias, iria reinar? Sim. Mas Jesus estava indo embora. E aí, pode observar lá, eles perguntam: Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Por que eles estavam fazendo essa pergunta? Qual era o império que dominava quando Jesus subia? Romano. E os romanos estavam dominando, e Jesus estava indo embora, e Jesus era o Messias, Jesus não sentou no trono. Então eles: espera aí, Senhor,
Aí Jesus falou assim: não sabe, vocês não precisam saber tempos e épocas que o Pai determinou. E aí aparecem 2 anjos ali quando Jesus sobe. Observe o que os anjos dizem: esse Jesus que vocês viram subir, voltará nesse lugar, que é o Monte das Oliveiras, aonde a Bíblia diz que todo olho o verá. Isso, aqueles que ficaram. Porque se o arrebatamento da igreja é num abrir e fechar, então o olho não verá. Então, o arrebatamento da igreja vai ser assim, pum, num dia foi embora todo mundo. Segundos. Mas a segunda vida que ele vem para reinar, Apocalipse 1, Jesus está falando isso para João, todo olho verá. Por quê? O anticristo vai cercar Jerusalém para destruir Jerusalém. Não tem tempo aqui de eu dar uma aula de escatologia, amo esse tema. Eles vão clamar pelo Messias. Onde está o Messias? Isso está registrado em Isaías. Vários textos da Bíblia mostram que eles vão clamar. E Jesus disse que eles vão pedir: bendito que vem em nome do Senhor. E o céu rasga, como fala Apocalipse 19. Jesus vem num cavalo branco. Mas sabe com quem que ele vem? Com a igreja. Você vai estar lá naquele dia? Só alguns aí. Isso, você vai estar lá, você vai ver. Nós veremos, porque ele virá com a igreja. Isso foi profetizado em Zacarias 14. Isso foi profetizado por tantos textos na Bíblia. Porque ele volta com a igreja, porque ele vai reinar. Então ele tem que eliminar o anticristo, aprisionar Satanás por 1000 anos, para o diabo esfriar a cabeça e reinar aqui na terra. Mas eu quero falar, do que antecede a volta de Jesus. Jesus, quando subiu lá no Monte das Oliveiras, e Mateus 24, a gente dá aula também de geografia. Jesus estava de frente para o templo, e Jesus sentou com os discípulos. Depois você olha, Mateus 24, e Jesus começou a falar que o templo seria destruído, todos os detalhes ali. E aí os discípulos perguntam: quando, que sinais haverão, que sinais haverá da tua vinda? Quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, segundo o que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 32, a Bíblia trata com 3 povos: as nações, Israel e a igreja. A gente não pode diferenciar isso. Nações é uma coisa, Israel é outra e a igreja é outra, porque tem hora que o pessoal mistura isso aí. A igreja é o corpo de Cristo, Israel é o povo de Deus escolhido, porque ainda falta 1 semana para se cumprir. Quem já ouviu falar da 70 semana de Joaquim? De Daniel, eu gostei do Daniel forte lá. Daniel, cumpriu-se 69, falta 1 semana. Essa semana, porque quando Jesus morre na cruz, o relógio de Deus para. Então, porque agora Deus não vai tratar com Israel, agora começa a graça, Deus vai tratar com a igreja, nós. Até ele voltar, leva a igreja termina o seu ministério, e aquela semana que é a grande tribulação, que Jesus falou em Mateus 24, volta o relógio, aquela semana tem que se completar. As coisas na Bíblia estão muito claras, é porque o pessoal cria muita coisa por aí, Então, por isso que o texto fala, as semanas que são preparadas para teu povo, para a tua cidade, e está falando do povo de Israel, não a igreja. A igreja é diferente, a igreja é corpo de Cristo. Então, esses 3 grupos que Paulo fala, Deus trabalha. Na Bíblia você vai ver isso o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Mas, a Bíblia, Jesus falou, eu vou citar os textos, não vou ler por causa de tempo, temos ceia. Mateus 24, Lucas 21, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, Lucas 17, Romanos 11, tudo isso eu vou mencionar aqui, de uma maneira mais sistematizada para você entender. Não é? A gente sabe que a profecia, ela trabalha com a história ela trabalha com a profecia. Eu sou professor de história, me formei ali na Gama Filho, e volta e meia eu tinha, porque faculdade é um perigo, se você não tiver fé, tu sai dali não acreditando mais em nada, porque os professores fazem a tua cabeça, mas eu levantava e questionava, e mostrava onde estava o meu questionamento. Depois, no final da aula, onde é que você arrumou aquilo ali? Mas na hora da prova me cobravam até o tutano.
Mas eu chegava e falava: professor, onde está a fonte? Onde é que o senhor soube disso? Não é? Mas a história me ajudou muito a entender também a profecia dentro da teologia, porque Deus trabalha com a história trabalha com a profecia, porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Eu não vou entrar nesse detalhe, vou deixar você aí com água na boca. Sabe quantas profecias restam para Jesus voltar? 2. E estão próximas essa profecia. Vocês acham que essa pandemia ainda tem coisa pior vindo aí, irmãos? Jesus disse que é o princípio das dores. Quanto crente frouxo abandonou a casa do Senhor. Mal ele sabe que vai piorar, porque Deus não vai levar crente galinha da Angola. Estou fraco. Esse ele não leva não. Nem crente ventilador, fica olhando a vida dos irmãos. Olha, se veio, se não veio, eu não sei o quê. Eu tenho 45 tipos de crentes, né? Crente agulha, deixa furo. Crente tamanduá, a língua vai lá longe. Crente repórter, quer falar da vida do irmão, notificar a vida do irmão. Crente Gabriela, nasci assim, vou viver assim, não quer mudar de vida, não é? Crente peregrino, fica andando o tempo todo, não para. Mas sabe o que são essas pessoas? Não nasceram de novo. Porque quem nasce da água depois, porque tem um crente cesariana, né? Artificial. E tem um crente aborto muito forte, nasceu morto. Mas tem aquele crente que nasceu da água e do Espírito. Esse tem vida. Como eu falei ontem lá, o que identifica que se a pessoa foi transformada? É sapatinho de fogo? Eu creio no sapatinho de fogo. É poder? Não, é fruto. Fruto é comportamento. Por isso que Jesus disse, naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz salto ninja, eu fiz aquilo outro, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Sabe por que ele falou nunca vos conheci? A palavra conhecer é relacionamento. Deus te usa, mas você não tinha relacionamento com Ele. Por isso que identifica que você mudou é o comportamento, é o fruto do Espírito. E olha que Jesus está separando, irmãos. Jesus está separando quem é quem não é, quem não é. Então, as profecias que a gente está lendo aqui, essa semana agora, eu não sei quantos viu o que a NASA falou. Quando eu vi a reportagem, eu falei: caramba, ninguém repercutiu isso. A NASA está preocupada que o eixo da Terra, ele está mexendo uma coisa muito pequenininha, mas isso vai afetar o clima na Terra. E se você não sabe, a Lua está se afastando do sistema solar. Essas viagens estão testando, ela está se afastando. Irmãos, eu poderia ficar aqui 2 horas para mostrar para vocês como a Bíblia é fiel e verdadeira. Passarão os céus, mas as minhas palavras, nesse mesmo texto de Mateus 24, tudo está se cumprindo ao pé da letra. E crente aí, vamos lá. Então vamos ver essas profecias, né, que a Bíblia fala ali, nesses textos que eu falei. Eu estou botando já de uma maneira que para você entender. Rumores de guerra são confrontos. A gente sabe, quem conhece um pouco de história, né, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali o Pacto de Varsóvia, país comunista, né, e a OTAN, país capitalista. Depois a União Soviética caiu, ficou apenas o capitalismo. Houve um desequilíbrio geográfico, agora a China está crescendo. Então, como eu falei, o mapa da geografia escatológica está sendo montada. Basta você ler na visão do sonho que Nabucodonosor teve, na última visão lá, nos dedos da visão, que são as nações da Europa, a coisa está acontecendo. Ele também fala de revoluções, questões sociais. Estamos vendo muitas revoluções acontecendo na sociedade. Mas alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas toda hora a gente vê revolução, toda hora a gente vê. Mas quando Jesus disse isso, ele falou que essas coisas aconteceriam ao mesmo tempo. E as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa pandemia é a única que atingiu o mundo inteiro. Houve outras pandemias, sim, a gripe espanhola, a peste negra na Idade Média, mas nunca nesse nível.
Irmãos, vocês não sabem o que a tecnologia está fazendo. O Facebook é uma maravilha, celular é uma maravilha, mas tem muita coisa aí de espionando, olhando. Tem celular que você está falando aqui, o celular está desligado e ele está registrando. Aí você conversa com alguém querendo comprar uma pizza, quando você abre o celular está dizendo indicação de pizza. E eu vi isso, ninguém me falou não, eu vi. Muita coisa está sendo, muitas vezes você desliga a TV por assinatura, mas tem coisa ali que fica ligado, né? O Google Mapa, o assunto aqui é longo, mas a coisa está sendo toda sistematizada por um sistema de controle total. E aí, fome, questão econômica. Essa pandemia está mostrando aí, mas há outros lugares. Quando Jesus fala da fome, ele está falando de uma questão econômica. E hoje nós temos a globalização. A economia está tudo interligado. Não tem tempo de eu falar isso aqui. O terremoto, vejam que aqui no Brasil não tinha certos fenômenos da natureza que estão acontecendo aqui. Terremoto, tufão, furacão, como aqui no Brasil? Mas Jesus falou que essas coisas aconteceriam no mundo inteiro. Isso é um despertar para a gente olhar aí. Falsos profetas. Ih, Jesus, isso aqui está demais. Porque os falsos profetas aqui não são aqueles fora da igreja. Será que também tem dentro? Sim, porque Paulo fala em 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos muitos se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Irmãos, tem igrejas aí que homossexuais estão na liderança da igreja. Ministro de louvor, ministra de louvor, eu conheço porque eu tenho parentes. Não podemos, isso aí a gente tem que incluir. Nós estamos vivendo uma sociedade, eu vou falar daqui a pouco disso, totalmente degradada, totalmente destruída. Então, sereis odiados. Nunca na história existem. Quais são os grupos que mais odeiam o cristianismo? O comunismo ou o socialismo, a religião muçulmana e a nova onda dos chamados politicamente corretos, que seria o marxismo cultural. Eu sou professor de história, conheço isso. Então hoje vocês estão vendo como que a sociedade ela está totalmente deturpada, ideologia de gênero, uma série de coisas deturpando a família. E quem é que é contra isso? Somos nós. E por causa disso nós somos odiados. Já vem os crentes cheios de preconceito, já vem os crentes cheios. Irmãos, a coisa está sendo muito bem elaborada, mas foi dita. Você e eu não podemos ser enganados. Jesus disse que isso ia acontecer. Então você não tem que dizer, ai meu Deus, não vai ler a Bíblia, que está escrito. E tem que ser rápido aqui. Falsos cristos, isso aí tem muito. O amor vai esfriar. Eu sou de uma época que se alguém passasse mal, todo mundo, e aí, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Hoje o cara está passando mal, ninguém é capaz de tirar uma selfie assim, ó, o cara passando mal, olha lá. E nem sabe, né? Você vê ali a senhora grávida no ônibus, você vê a outra com o neném e o garoto lá, com o radinho, não sei o quê. Um amor fraternal, familiar que não existe mais. E Jesus disse que aconteceria isso. As epidemias, já acabei de falar, coisas espantosas que têm a ver com terrorismo. O assunto aqui é grande, por isso que eu estou sendo aqui objetivo, né? Afastamento da fé, confusão doutrinária. Conversava ali com o bispo, como é que está hoje. Irmão, se você não conhecer a Bíblia, tu entra em um bocado de conversa fiada que estão aparecendo por aí da Bíblia. E alguns dizendo amém para heresia, porque não conhece a Bíblia. Então, tudo isso foi previsto. Doutrina de demônio, porque lá em Madureira, agora, lá já tem um tempo, tem uma igreja de homossexuais, a igreja contemporânea. Se você passar lá perto, tu pensa que é um culto de crente, e é capaz até de você encontrar uns crentes lá, e todo mundo lá. Aí, não podemos excluir, temos que incluir. E Paulo diz, lá em 2 Timóteo capítulo 3, tempos difíceis, tempos terríveis. Aí ele diz, como foi nos dias de Noé. O
O que tinha nos dias de Noé? Maldade? Tinha. Estamos vendo maldade? Irmãos, as pessoas estão matando um sujeito porque o som está alto, vai lá, pega um revólver e dá um tiro. Nós estamos vendo as pessoas matando umas às outras pelas coisas mais banais. Violência, totalmente. Hoje ninguém respeitava, ninguém respeita mais senhor, senhora, criança. Não há mais esse respeito. Corrupção, aqui no Brasil tem escola de corrupção. Imoralidade de todo tipo. Todo tipo. E aí, tudo isso Jesus falou, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, porque ele estava citando Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós estamos vendo como a coisa está acontecendo. Mas Deus também, a Bíblia fala também, que se nós olharmos para Israel, Israel é um ponto relógio, onde as coisas ali estão acontecendo. O povo de Israel, quando retornou, o Estado de Israel, tudo isso foi profetizado. Tudo isso está aqui na palavra de Deus. Agora, eu já estou indo para metade, né? O pessoal quer ver Fantástico aí, né? Então vamos ser rápido. Fantástico é Jesus, fantástico é Deus, Ele que faz o show da vida. Veja o que está acontecendo hoje na sociedade. Falta de reverência, até dentro de igreja. Valores éticos cristãos alterados, estamos vendo isso. O certo está errado e o errado está certo, também estamos vendo isso. O afastamento da identidade, né? Nós estamos vendo uma sociedade sem identidade, doente, cativa, sem direção, morta e deturpada. Os valores, porque se você quer destruir uma sociedade, você começa por onde? Pela família. A autoridade do homem, a autoridade da mãe. Tira a autoridade e você destrói uma sociedade. E é isso que nós estamos vendo. Hoje, os filhos não respeitam os pais. Eu sou de uma época que, não sei se alguns vão olhar para mim, pastor, que meus pais diziam, 10 horas, vai dormir, amanhã tem que acordar cedo para a escola. Hoje, 10 horas, os garotos estão indo para a balada. E sabe lá Deus quando voltam. Bebida, droga, nunca teve tão fácil. E isso está destruindo, porque todo o processo de crescimento de criança, adolescência, está tudo sendo deturpado. Aí a gente vê andrógenos, pessoas sem direção. Um dia desse lá na internet, é engraçado, mas é triste. Um camarada de 20 e poucos anos chorando porque estava tomando vacina. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Essa é a geração. Então estamos vendo os valores, tudo isso acontecendo, a deturpação da verdade. Então, para a gente começar a ir para a parte final aqui, vocês acreditam que Jesus vai voltar, sim ou não? Você está preparado para isso? Então pregue o Evangelho. A gente precisa falar de Jesus para essas pessoas. O inferno é real, porque Jesus falou muito no inferno, e a gente tem que falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas não sabem o que Deus pode fazer, as pessoas estão presas a uma... Você tem que sair. O bispo estava falando do tempo que a gente pregava o Evangelho nas ruas. Eu praticamente não vejo muito mais isso. Aquela coisa de gente sair evangelizando, aquela coisa, seja com frio, chuva, ou o que fosse, nos trens, a gente cantar. Agora está até proibido pregar no trem. Até fazer ar livre parece que tem que ter autorização. Não é? Mas para outras coisas ninguém fala nada, né? Então, o povo está sedento. E Deus vai cobrar de mim e de você se nós não sairmos para falar de Jesus. Vocês estão entendendo? Hein? Agora vamos entrar aqui sobre o arrebatamento. Isso aqui é uma coisa que eu queria ter muito mais tempo para falar com vocês. Mas eu resumi aqui. Como vai acontecer o arrebatamento? Conforme a gente disse, que está lá em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Mateus 27, será no abrir e fechar de olhos.
de repente. Onde ocorrerá o arrebatamento? Nos ares, 1 Coríntios 4:17, porque vai se encontrar nos ares. Por isso que Paulo fala, dada a voz do arcanjo, porque Miguel vem, porque nos ares, quem está nos ares? O príncipe da potestade dos... Quem é que está nos ares? O derrotado, cabeça esmagado, encardido, ele está lá. Então a igreja vai se encontrar ali. Então o lugar está poluído. Miguel vai lá, passa uma criolina e tira esse cara de lá. E ele vem para a terra. Está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 12. E o diabo veio para a terra cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a igreja vai se encontrar lá, né? Quem vai ser arrebatado? Aqui tem muito texto. Serão aqueles que vão ser arrebatados na abrir fechado de olhos, e os mortos em Cristo que vão ressuscitar. Eu estou aqui, sendo rápido aqui. Por que vai acontecer o arrebatamento? A igreja não, ainda tem uma linha aí que a igreja vai passar a grande tribulação, vou entrar mais biblicamente pelos pais da igreja. A gente pode até ver a grande tribulação, mas a igreja não passará para a grande tribulação. O fim da era da igreja acaba. A igreja começou aonde? Lá em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. E a igreja termina sua história quando? Quando Jesus leva a sua igreja. E o Espírito Santo leva a igreja. Está lá, tem coisa maravilhosa aí. Não é? Outra coisa, por que vai acontecer o arrebatamento? Porque Deus vai ter que trazer juízo na terra. Juízo, justiça. Só que a igreja está aqui. Então Deus não vai trazer juízo sobre a sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja dele, conforme está em Romanos 5 e também em Atos, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu e você temos o sangue de Jesus. E Deus não vai jogar a ira dele sobre a sua igreja que está com o seu sangue. Ele tem que tirar a igreja. Então lá as 7 taças, selos, trombetas, tudo isso tem um significado. Um tempo atrás, um pastor amigo meu, Adnei, você pode dar um estudo aqui sobre Apocalipse? É difícil, não, difícil se você não souber dar aula. Um mês eu expliquei do capítulo 1 ao capítulo 22. E todo mundo ficou assim, caramba, é porque muita gente não sabe colocar ali como é que o Apocalipse está dividido, como é que está a revelação, como é que Deus está trabalhando ali. A Bíblia não foi feita, ai meu Deus, que mistério, Apocalipse é uma coisa assim. Tem alguns textos ali que não temos uma interpretação totalmente, sim, mas você pode entender todo o pano de fundo dentro do que está em Apocalipse, porque ele foi uma última revelação para a igreja. Agora, o que acontecerá com a igreja depois do arrebatamento? Deixa eu até olhar ali o relógio ali, mas está tão longe lá, porque isso aqui, quanto tempo ainda tem o bispo? 20 minutos? 20 minutos eu concluo, porque eu sou batista, então eu sou muito dentro do horário. Então, rapidinho eu vou concluir aqui. Quem aqui já ouviu falar do tribunal de Cristo? Caramba, ninguém? Vou chamar a atenção do superintendente da escola dominical. Paulo fala do arrebatamento da Cristo, 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 3, Romanos 14. A Bíblia não diz que Jesus vai nos dar galardões? Sim. O que é galardão? Recompensa. São as 5 coroas que Jesus vai dar para todos nós, para dar para a igreja. Então, quando a gente for arrebatado, está na Bíblia isso, não tem tempo de eu explicar, por isso eu vou ter que ser rápido. A gente acha que já vai para a boda do Cordeiro, abraçar Davi, puxar a barba do Abraão, e a Bíblia diz que a gente vai conhecê-los. Mas antes a gente vai para o tribunal de Cristo. Aí alguém, meu Deus, que tribunal é esse, pastor? Não é para você ir para o inferno, não, você já está no céu. Esse tribunal é uma expressão romana que Paulo usa, que Deus vai pedir conta do ministério que Ele te deu. Lembra dos talentos? Ele não deu os talentos e as pessoas não tinham que multiplicar o talento? Ele vai cobrar disso. Lá no capítulo 1 Coríntios capítulo 3, depois você lê lá, as obras serão provadas. É porque Deus vai saber, vem cá, você não pediu tanto para ser evangelista? Quantas almas você ganhou para mim?
Você não queria tanto ser pastor? O que você fez pelas minhas ovelhas? Você não queria ministrar para mim? Como é que você cantou sem vontade? Tudo será cobrado. Tudo será cobrado. Você poderia ajudar aquele irmão, tinha condições, sabia, por que você não foi ajudar? A Bíblia diz que até um copo de água a pessoa pode receber um galardão. Então, se você deu um copo de água com alguém sem nenhum interesse, e se você deu para alguém da obra, você vai receber como se fosse pastor, bispo, quem quer que seja. Porque você deu para qualquer um. Jesus que falou isso. Por isso que a Bíblia diz que a gente, quando faz hospitalidade, pode até acolher anjos. E eu tenho experiência disso. No outro momento eu conto aqui, por causa do tempo aqui. Então, aquilo que a gente pensa... Aí alguém pode... Eu estava falando isso num seminário sobre escatologia. Aí a irmã falou assim: ai, pastor, mas Jesus vai falar isso com todo mundo vendo? Deixa eu fazer uma coisa para você. Deus está falando agora, nesse momento, com bilhões de pessoas na terra ao mesmo tempo? E não está falando individualmente? A gente pensa que quando chegar no céu vai ter fila. Deus vai estar falando com cada um individualmente. Como é que vai ser isso? Não sei. Mas se você olhar lá no livro de Números, Deus estava falando com Moisés e Arão dentro do tabernáculo e com o povo lá fora. Conversa totalmente diferente. Porque Ele é Deus. Então Ele vai estar lá, vai estar multidões de pessoas diante dEle e Ele vai estar falando com cada um individualmente. Ele disse que vai ter uma ceia conosco. Irmãos, como é que vai ser essa ceia ali? É um símbolo, como é que vai ser isso? Ele falou para os discípulos: vocês vão ceiar comigo. Isso aí é uma preparação. Não sei, possivelmente a gente vai olhar os seus pés e suas mãos, porque ele vai ter que mostrar isso para os judeus. Está lá em Zacarias 13. Que marcas são essas? Eu fui ferido na casa da minha família. Está lá escrito. Porque os judeus vão olhar as marcas e vão reconhecer que Jesus sempre foi o Messias. Isso é lindo. Isso é uma coisa maravilhosa. Outro tempo a gente fala sobre isso aí, para você entender o que são as marcas de Cristo. Então, já foi 10 minutos aqui. Peraí, tem faltado 10. Então, Deus vai cobrar. Ele vai cobrar os dons, o tratamento dos irmãos, que a gente fala, os motivos dos nossos atos, nossa conduta. Crente que é preguiçoso... Quem não... A lista é grande, porque Ele vai cobrar de cada um para receber os galardões. Agora, você acredita que tem gente que vai estar no céu e não vai receber nada? Por isso que a Bíblia diz: não apresenteis ao Senhor com as mãos. Está lá no céu apenas porque foi salvo. Mas amém, está no céu. Mas não vai receber nada, não fez nada. Está dentro da casa de Deus, não fez nada, não se envolveu. Ainda tem tempo da gente resolver isso. O que fazer? Estou na parte final agora. O que fazer enquanto Cristo não busca a igreja? Tem os textos aqui, Mateus 25, Lucas 21, 2 Timóteo 4. Não dá tempo da gente ler, mas eu vou dizer 4 pontos aqui. Primeiro, viva para Deus. Tenha relacionamento com Deus. Semana passada eu dei um estudo, estou preparando um estudo sobre oração. Eu falei: meu Deus, eu tenho que orar mais. Eu não entendi nada sobre a oração. E é forte sobre a oração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes, o Senhor falou isso para o profeta Jeremias. Porque Deus sabe se você está buscando Ele de qualquer maneira ou se você está buscando Ele de coração. Então, relacionamento com Deus. Segundo, viva a palavra. Pratique a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: quer ter sucesso, quer prosperar a sua vida, medita a minha palavra, viva a minha palavra, fale a minha palavra. É o segredo do sucesso, não é? Terceiro, fale a verdade, evangelize. Fale de Jesus. Um dia, não sei se você um dia ouviu alguém falar de Jesus, acredito que sim, e você está aqui. Tem outras pessoas aí fora, mas sabe qual é a melhor maneira da pessoa saber que você é crente? Seu testemunho. Rapidinho, ainda tem 5 minutos, tá, bicho? 5 minutos. Aí, o que acontece? Quando eu fui trabalhar com o almirante, eu trabalhei com vários almirantes, mas tinha um chamado Carlos de Albuquerque, prendia até a mãe se não desse continência.
Era um baixinho, invocado, louro, de olhos azuis. E eu estava lá, todo mundo formado diante dele. E ele olhando cada um. Só falou comigo. E olha o que ele falou. Aí ele olhou meu nome assim. Adinei. Adinei, você é crente? Aí todo mundo olhou assim. Que homem está perguntando se Adinei é crente? Eu já conheci até o bispo naquela época, né? E aí eu falei, sim senhor, eu sou crente. Aí ele ia falando com outro oficial, ele voltou. Aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Sabe por que eu falei isso? Ele não é crente não, ele era católico. Porque todo crente, aí ele botou uma reserva, todo crente, aí ele botou a reserva, verdadeiro, tem um brilho no rosto como você tem. Caramba, irmão. Eu não dei ali o sapatinho, glória a Deus, que ele não ia entender nada. E nem falei em língua, eu fiquei assim. Depois todo mundo me perguntou, que brilho é esse? Que brilho é esse, Dinei? Aí eu abri a Bíblia e comecei a pregar. Esse é o brilho de Cristo. Pega uma foto tua do mundo e pega uma foto hoje. Como é que a sua foto de hoje brilha? Se não brilhar, vem aqui que a gente ora. Porque a bênção sacerdotal, a palavra graça tem 5 aplicações no Novo Testamento. E quando diz lá a bênção apostólica, a graça de Jesus, a palavra graça ali é beleza, brilho que reflete. Veja que quando Moisés saiu da presença de Deus, o seu rosto tem que brilhar. Você tem que andar na rua, em casa, as pessoas têm que olhar para você e dizer, você é diferente, porque tem um brilho no seu rosto. Esse brilho é Deus em você. Hoje pela manhã eu falei o que é ser, eu falei sobre o Espírito Santo, o que é ser uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quarto e último para a gente fechar aqui, imitar a Cristo. Ser testemunha. Testemunha. Tem irmãos nossos agora no país muçulmano, tem irmãos nossos agora em países comunistas que estão sendo torturados e mortos. Depois, se você chegar em casa, entra no Google e coloca lá portas abertas e você vai ver um trabalho missionário que faz nesses países que o evangelho é perseguido. Dê testemunho, dê fruto. E aqui eu vou concluir. Interessante que vamos participar da mesa do Senhor. Apesar de que tem 3 mesas, a Bíblia fala de 3 mesas: a mesa do Senhor, a mesa dos sacerdotes e a mesa dos necessitados. Eu falei isso há 3 semanas atrás sobre o que é prosperidade financeira. Não é barganha com Deus, não. A mesa do Senhor é a obra dele. A mesa dos sacerdotes são os missionários, aquelas pessoas que vivem da obra. A mesa dos necessitados são aquelas pessoas dentro da igreja que precisam da ação social. E a gente não pode fugir dessas 3 mesas. Mas essa mesa aqui, interessante que Jesus disse que nós tínhamos que celebrar essa que não é uma cerimônia propriamente dita, isso é um memorial, até que Ele venha. Quando você está ceando, você está dizendo, vem Jesus. Vem Jesus, porque a gente vai estar com Ele. Vem Jesus, até que eu venha. Porque depois Ele vai cear conosco. E eu quero concluir dizendo a palavra que está lá em 1 Coríntios 16, 21. Maranata, expressão aramaica. E eu vou dizer como é que está essa expressão. Maranata. O que é isso? Mar, Senhor, nosso, tá, vem. Então, se eu fosse dizer literalmente, vem nosso Senhor. E que nessa noite, irmãos, quando a gente celebrar com o Senhor, a gente está dizendo para Ele, vem Senhor, nos prepara, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.